Os destaques da sessão ordinária desta semana você confere no balanço da sessão. Câmara Municipal declara de utilidade pública a PAC feminina. OAB Pouso Alegre recebe moção de aplausos da Câmara Municipal. Ruas do bairro Árvore Grande recebem recapeamento da Prefeitura de Pouso Alegre. Garoto com câncer realiza o sonho de conhecer as dependências do Exército Brasileiro. O Jornal da Câmara começa agora. Produtores, artistas, distribuidores e clientes das TVs por assinatura aguardam uma decisão sobre o projeto que atualiza a legislação e está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. A reportagem de Brasília. Você assiste filmes, séries e jogos pelo celular? Eu assisto, sim. Quase todo dia. Diariamente. Assisto filmes, e jogo também. Quase todo dia. Já tá virando um hobby pra mim. Sempre tô jogando ou assistindo alguma série pra passar o tempo. De acordo com uma pesquisa publicada no Teletime News, dos mais de 24 milhões de crianças e adolescentes usuários de internet, 83% consomem vídeos, programas e séries online. O celular surgiu disparado como o dispositivo mais utilizado, com 93%, seguido pelo computador, 44%, TV, 32% e videogame, 15%. O que a gente está vendo claramente é uma mudança de hábitos de consumo, uma mudança que é geracional, é uma mudança que afeta todas as classes sociais, está relacionada ao consumo com a internet, está relacionada ao uso mais intensivo de plataformas como o celular, está relacionado à facilidade de acesso à internet, e isso é uma tendência inexorável. A lei em vigor é de 2011. O projeto prevê o fim dos limites à propriedade cruzada entre produtores e distribuidores de conteúdo audiovisual nas TVs por assinatura. No relatório, o senador Harold de Oliveira deixou explícito que a nova lei não se aplica aos conteúdos distribuídos por internet via plataformas e aplicativos. Mas novas emendas e um voto em separado foram colocados de última hora e retirados pelos respectivos autores em nome do consenso. Assim, o presidente, que é autor do projeto, fez um apelo cobrando entendimento e celeridade. Próxima semana não pode passar. Então nós temos que reunir os senadores, todos os assessores aí, chegar num consenso e que, se não chegar, que nós vamos para a votação. Vamos agora conferir o Espaço do Trabalhador. No Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Operador de pá carregadeira. Requisitos: desejável experiência. Mecânico. Requisitos: desejável experiência. Confeiteiro ou confeiteira. Requisitos: possuir experiência na função auxiliar de tamponamento. Requisitos: habilitação categoria A, moto própria, vaga para prestadora de serviços da Copasa. PCD, pessoas com deficiência. Consultor de vendas. Requisitos: experiência de 6 meses em vendas de serviços, experiência em escola de inglês será um diferencial. Motorista categoria E, CNH-E, experiência na função, montador de móveis. Requisitos: experiência na função. Assistente comercial, requisitos: necessário experiência na área de telemarketing, habilitação A ou B e veículo próprio, ensino médio completo ou cursando nível superior. Motorista categoria E, requisitos: experiência na função de motorista carreteiro, biólogo ou biomédico. Motorista categoria D, copeira, requisitos: experiência na função. Analista de RH, requisitos: formação na área de administração ou psicologia. Caixa, requisitos: experiência na função. Motorista, habilitação categoria B, motorista operador de bomba. Requisitos: CNH D ou E, disponibilidade de horário.
Motorista operador de betoneira, requisitos CNH, D ou E, disponibilidade de horário, auxiliar de alinhamento ou suspensão de automóveis, requisitos com conhecimento em alinhamento, balanceamento e suspensão de automóveis, PCD com habilitação, requisitos, ensino médio completo, CNH definitiva A, desejável experiência com reposição. Ajudante de bomba, requisitos, conhecimento básico em construção civil, disponibilidade de horário. Cozinheira, requisitos, ter experiência. Estagiário em publicidade e propaganda, requisitos, cursando superior na área, experiência em Photoshop intermediário, em redes sociais e na elaboração e edição de vídeos. Técnico de informática, requisitos, curso técnico, desejável conhecimento em VM, SQL, cabeamento estruturado, ERP, backup, segurança de dados, pacote Office, sistema operacionais, administração de servidores Windows, Proxy, Firewall, SAM, SAP. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Agora vamos conferir as ofertas de emprego oferecidas pelo posto do Cine de Pouso Alegre. O Cine oferece as seguintes vagas: ajudante geral de obras, consultor técnico, vendedor externo, zelador, serralheiro, motorista carreteiro, auxiliar administrativo, auxiliar de monitoramento, representante comercial, assistente de vendas, repositor de mercadorias, eletricista, operador de escavadeira, operador de carregadeira, coordenador comercial, vendedor de loja, oficial de manutenção, auxiliar de motorista, operador de empilhadeira, dedetizador, técnico de informática, analista de garantia, auxiliar de serviços gerais, gerente comercial, assistente financeira, técnico em segurança do trabalho. O Cine de Pouso Alegre atende de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Fica localizado na Avenida Dr. João Beraldo, 242, no centro de Pouso Alegre. Veja agora os destaques da sessão ordinária desta semana. No ar, o Balanço da Sessão. Balanço da sessão ordinária desta terça-feira, 17 de setembro. Você que acompanha a programação da TV Câmara, Pouso Alegre, no canal 18.2, ficar por dentro do que os vereadores aprovaram hoje aqui durante a sessão ordinária. Projeto de Lei 7.508 de 2019, de autoria do vereador Dionísio Pereira, do PR, institui a Praça Antônio Mariano da Silva. Antônio Mariano nasceu em 1937, faleceu no ano de 2018. O vereador Dionísio Pereira também rendeu homenagem a Bernardina Nogueira Santos, nascida em 1928, falecida no ano de 2012, também como logradouro público. O vereador Dionísio também homenageia aí a Avenida Laércio Costa, ele que nasceu em 36, faleceu em 2017, homenagem com nomenclatura de rua. E também, de autoria do vereador Dionísio Pereira, o projeto de lei que denomina a Avenida José Celso de Siqueira, ele que nasceu em 1951, faleceu em 2014, foram um dos projetos de nomenclatura de ruas e avenidas e praças denominadas pelo vereador Dionísio Pereira nesta sessão de 17 de setembro. Também tivemos aí a alteração do vereador Wilson Tadeu Lopes ao projeto de lei 7.522, que altera o artigo 2º e acrescenta o artigo 5º na lei que institui o programa Meu Primeiro Emprego, aprovada a primeira votação. Também a primeira votação, o projeto do prefeito Rafael Simões, que altera incisos 2 e 3 do artigo 11A da Lei Municipal 5.604, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a regularização de construções irregulares ou não licenciadas pela Prefeitura de Pouso Alegre. Em caráter de urgência, entrou o projeto de lei de autoria do presidente desta casa, vereador Oliveira Altair Amaral, que coloca aí como utilidade pública a APAC feminina, projeto que foi aprovado pelos vereadores e que passa a vigorar já a partir de agora. Esses foram os projetos, aprovados aqui durante a sessão ordinária desta semana. Agradecendo o seu carinho, sua audiência. Até a próxima sessão. Obrigado, boa noite. A seguir, Câmara Municipal declara de utilidade pública a APAC feminina.
Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. A Câmara Municipal de Pouso Alegre declara de utilidade pública a APAC feminina. O autor da matéria é o presidente da Casa, vereador Oliveira Altair Amaral. De autoria do presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Oliveira Altair Amaral, os vereadores aprovaram na sessão ordinária desta semana, 17 de setembro, o projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação de Proteção e Assistência às Condenadas, a APAC feminina. O título de utilidade pública é uma forma da instituição ser reconhecida quanto ao serviço público que presta para a comunidade. Um projeto de grande importância, se tornando a APAC feminina de utilidade pública, ela pode buscar recursos a estar sendo investido, né? Como nós temos a APAC feminina que faz aí, a masculina que faz um grande trabalho. Eu fui em 2012 que eu estava nessa casa, ajudei a fundar a construção lá da PAC masculina e hoje também está podendo votar e se tornando de utilidade pública, que ela possa buscar recursos e trazer mais dignidade a essas pessoas. Então a gente vê que o presídio hoje super lotado, entra pessoas lá que não tem aquele crime tão violento, que poderia estar voltando à sociedade e não tem uma dignidade. E através da PAC você encontra a dignidade, que lá se vive praticamente livre, podendo estar trabalhando, podendo estar estudando. Então a PAC ela dá toda a dignidade. A gente espera que, tornando de utilidade pública, busca recursos e amplie o seu espaço e possa atender essas pessoas mais sofridas aí, que vêm ficando dentro do presídio sem dignidade nenhuma. A gente espera aí, através dessa votação hoje, ela busca recursos e possa aí estar ampliando o atendimento a essas pessoas que mais precisam.
A Câmara Municipal de Pouso Alegre é um dos órgãos que prestam apoio à APAC. Por meio do Centro de Apoio ao Cidadão, CAC, o Poder Legislativo colabora com a emissão de documentos para que as detentas possam ser reinseridas no mercado de trabalho. Nesse sentido, funcionários do CAC visitam o órgão para atender as mulheres que precisam do serviço. Pouco antes da sessão ordinária, uma reunião entre representantes da APAC e vereadores entendeu as principais necessidades da instituição, que no momento busca uma sede própria para abrigar o atendimento feminino. Isso aqui para a gente era o mais difícil e ele é fundamental para que porque a gente tem uma lista de documentos que a gente tem que mandar para o Tribunal de Justiça para uma verba que é fundamental para a APAC. E esse projeto de lei era fundamental. Então, assim, eu não sei, eu dá até vontade de chorar, porque assim, a gente tem um prazo curtíssimo, com coisas quase impossíveis de conseguir, e a gente conseguiu. Essa é a mais difícil. Hoje, então, aqui o projeto do presidente Oliveira acabou ajudando aí o funcionamento da APAC feminina? Muito. Ajudou muito, assim. Sem o projeto de lei, a gente não conseguia atender a exigência do Tribunal de Justiça e aí não tem verba. A data de terça-feira, 17 de setembro de 2019, vai ficar marcada na história da APAC, a Associação de Proteção ao Condenado aqui de Pouso Alegre, especificamente a APAC feminina. Foi quando, através de um projeto de lei do presidente desta casa, o vereador Oliveira Altair Amaral, do MDB, que intitulou como utilidade pública a APAC feminina, ela que foi criada oficialmente no dia 12 de setembro de 2019. A APAC feminina lá agora está com o máximo de meninas, que são 30 de mulheres, e elas têm o regime fechado e o regime semiaberto. As do semiaberto trabalham de dia e vão uma noite para dormir. As que não são de Pouso Alegre praticamente vivem na APAC, mora mesmo, né? E elas têm um pouquinho menos de atividade, mas é de valorização. Agora, as do regime fechado, elas têm um trabalho de valorização humana, elas estudam, as do aberto também estudam. Tem, acho que tem 8º e 2º grau para elas, né? E elas fazem um trabalho, o trabalho é mais de artesanato, mas elas vendem também esse trabalho de artesanato. Existem encomendas, assim, bonecas, tapetes, um pouquinho voltado para o artesanato, porque a gente não tem espaço físico para desenvolver as outras oficinas, mas elas têm curso profissionalizante de cabeleireiro, de manicure, tem aula de informática, a gente tem parceria com o Instituto Federal e umas outras faculdades que nos ajudam muito. Agora, quando que foi fundada a APAC feminina aqui em Pouso Alegre? Agora você me pegou, mas ela foi fundada em 2000 Ela não foi fundada ela foi agora, em realmente 21 de agosto. Né? E juridicamente dia 12 de setembro, que foi quando a gente teve a CNPJ. Mas ela passou a se chamar APAC, foi em 2001, se eu não me engano. Porque ela era um projeto Curar, chamava Projeto Curar, e ela funcionava mais ou menos nos moldes da APAC, mas aí com a APAC masculina, a APAC abraçou a feminina e virou a APAC feminina, mas ela era um anexo da masculina, ela não existia juridicamente. Então ela passou agora no dia 12 de setembro a existir juridicamente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a comentar as alterações do Senado, a proposta que muda as regras de financiamento eleitoral e que podem, se votadas a tempo, valer para as próximas eleições municipais do próximo ano. Maia explicou como a Câmara deve se posicionar em relação ao texto, que devido às alterações do Senado, voltará a ser analisado pelos deputados. Ele negou que seja desgastante para a Câmara voltar a deliberar sobre a proposta. A notícia é de Brasília. O texto aprovado no Senado é como se fosse aprovado um artigo e supressão dos outros artigos. Então a Câmara pode, se essa for a decisão dos deputados e do relator, manter a supressão em alguns artigos e recuperar o texto em outras. Pode ser um texto entre o que foi aprovado na Câmara e o que foi aprovado no Senado. Será desgastante para a Câmara retomar o texto? De jeito nenhum. A Câmara tem convicção do que aprovou, sabe que alguns pontos geraram polêmica, que precisam ser ou mantidos fora do texto ou melhorada a sua redação com alguma emenda de redação, mas nós não temos dúvida que nós votamos, na maioria dos artigos, aquilo que nós entendemos que é o melhor para o processo eleitoral e partidário. Você tem polêmica na questão dos advogados, que dá para resolver, você tem polêmica na questão
na questão do ato doloso, na questão da prestação de contas por vários tipos de contabilidade fora do TSE, tudo isso dá para ser resolvido. Mas nós não entendemos que o projeto que a Câmara votou como um todo é um projeto ruim, né? Um projeto que ajusta algumas questões. O TSE muitas vezes também extrapola suas atribuições, entra em atribuições da Câmara, gera normas que inviabilizam o processo de gestão dos partidos políticos. Nós não podemos esquecer que a nossa democracia, ela precisa dos partidos políticos. E a gente não pode, num debate, que tem temas que, como eu disse, podem ser retirados, e o Senado retirou muitos, mas poderia ter retirado menos, a gente não pode transformar isso num processo onde a Câmara tenha feito algo que não tem convicção do que fez. Nós temos convicção do que nós fizemos. Nós votamos o projeto num dia, os destaques no outro, para ter bastante tempo para o debate. Ficaram dúvidas. A imprensa, alguns articulistas colocaram essas dúvidas com muita competência. Cabe também à Câmara avaliar, refletir e decidir manter aquilo que está correto e retirar aquilo que gerou dúvida. Eu acho que a participação da sociedade nas redes sociais, através da imprensa, ela é muito importante para melhorar sempre os textos que são aprovados na Câmara e no Senado. Em relação ao fundo eleitoral, o senhor acha que a solução dada pelo Senado não sei, não sou eu. é suficiente? Não sei. Não. Vai se retirar aquilo que gerou polêmica, que gerou dúvida na sociedade, que nós respeitamos. Nós não somos um poder que não ouve a sociedade. Então tem dúvidas, tem críticas, a imprensa fez críticas, alguns articulistas colocaram os pontos. Eu encaminhei para os líderes onde é que estavam as preocupações da sociedade, todas legítimas, muitas a gente concorda, outras não. O que a gente não aceita é querer transformar o projeto como se o projeto fosse um grande oportunismo para blindar, proteger partidos ou políticos. De forma nenhuma tem isso, e na votação vocês vão ver que vai se retirar do texto as principais polêmicas que foram levantadas pela sociedade, mesmo algumas que alguns líderes, alguns partidos entendem que são corretas. Nós queremos deixar claro que a nossa intenção é melhorar a legislação, é aprovar o fundo, né? O Senado aprovou o fundo com a nossa regra. A regra inicial do projeto era 30% das emendas de bancada, que dava 3 bilhões e 700. Nós fizemos essa mudança, porque entendemos que não é hora da gente fixar valor, que o valor precisa vir da lei orçamentária como veio, com um valor muito parecido ou igual à da eleição passada. Não é hora de mexer muito na questão do orçamento. O Brasil ainda está numa crise muito profunda. A gente sabe que o valor é um valor grande para o tamanho dos problemas que o Brasil vive, mas para mais de 5 mil eleições a gente sabe que não é um valor, é um valor restrito, mas é o valor possível. O importante é que a gente aprove o fundo e deixe claro que o TSE e o governo juntos, daqui para frente, vão, na peça orçamentária, sempre apresentar uma proposta que eu tenho certeza que sempre será a proposta mais justa para a sociedade e para a democracia. Nós não podemos achar que todos os políticos têm condições de financiar suas eleições com pessoas físicas, principalmente pessoas físicas de renda mais alta, né? E também precisamos entender que a democracia tem custo, e esse custo é um custo pequeno se nós estivéssemos olhando amanhã um país não democrático. Mantém o acordo de ser o valor de 1,7 bi, então? Não, isso já veio na proposta orçamentária. Na proposta que nós fizemos, o texto diz: o governo encaminha na LOA. O governo saberá encaixar o valor nas próximas eleições, não nessa que já está encaminhado, saberá encaminhar o valor adequado à realidade do Brasil e às necessidades que a democracia tem no processo eleitoral. Vota hoje, presidente? Espero que sim. Há uma percepção de que houve uma traição por parte dos senadores. Está correto isso? Havia um acordo com o senador Alcolumbre e aí esse acordo foi rompido porque o senador Alcolumbre foi pressionado. Como é que o senhor caracteriza a relação do senhor com o senador Alcolumbre hoje? Irmãos siameses. Meu grande amigo, político que eu admiro, que eu confio, de forma nenhuma nós fomos traídos pelo Senado. Nós temos uma relação de diálogo. Agora, cada casa tem a sua dinâmica e a sua realidade. Nós não podemos, porque o Senado entendeu que deveria priorizar apenas o fundo eleitoral, que há traição, há problema. Mas nós temos convicção do que nós fizemos. Nós não vamos fugir daquilo que a gente fez. Nós sabemos que tem polêmica. Nós, durante a votação, sabíamos que alguns artigos poderiam gerar polêmica. Geraram polêmica. Por isso que o sistema democrático bicameral é bom. Uma casa vota, a outra vai revisar. Entre uma votação e outra, a sociedade estuda, questiona, critica, bate. Bate com força, às vezes dói,
Mas é assim que é a democracia. Graças a Deus a gente tem quem possa nos criticar no nosso país. Você não tem desgaste de ficar o senhor com essa marca? Não, eu estou defendendo o valor do fundo igual da eleição passada, que é o que eu acho que é a grande demanda da sociedade. Agora, o que garante que o fundo para a eleição que vem vai ser de um valor semelhante? Qual eleição? 2020 vai ser igual a 2018. Está colocado já na peça orçamentária. Não tem espaço orçamentário nem para você mexer no orçamento. O orçamento está muito restrito esse ano. Volta o projeto da... Não, aí quem vai sancionar é o governo. O problema é do governo. E volta o projeto que pode barrar a investigação na Receita para o MP? Pode barrar a investigação? É, que muda o fluxo, né, de Você leu o artigo? Está dizendo isso que você está dizendo? Vota hoje essa... Não é, porque se você faz uma pergunta mal intencionada, vai sair no teu telejornal uma coisa, não, mas você tem que ler. Porque o científico é corporativo. As corporações quebraram esse Brasil. O Brasil está inviabilizado porque os servidores públicos federais recebem um salário 67% maior do que o seu equivalente no setor privado. Entendeu? Eu não sei se vai votar hoje por causa da questão dos partidos que entrou na pauta, mas nós vamos votar ou nessa semana ou na outra. E não tem nada que inviabilize o trabalho da Receita. Né? Era um artigo que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, você pode perguntar a ele, o Levi, quando foi colocado na medida provisória 881, disse para a assessora do Paulo Guedes, Daniela, que aquele procedimento que estava no texto já é o procedimento normal da Receita. Se a Receita faz algo diferente, está cometendo crime. Dito pelo doutor Levi. Pode perguntar ao doutor Levi se eu não estou falando a verdade. Só para ficar bem claro, então o senhor pretende votar hoje a questão do fundo eleitoral? Pretendo, acho que tem que acabar o assunto. A sociedade está debatendo, a sociedade já fez a crítica contundente, ótima crítica. Eu acho que é importante que o parlamento esteja sempre próximo da sociedade, ouvir a crítica e retirar aquilo que muitas vezes a gente pode ver que está errado, ou a gente prefere não debater a polêmica, a gente prefere debater em outro momento, como a questão da Receita, que estava na 881, ficou outro debate, mas nós precisamos voltar a esse assunto. Nós entendemos que o fundo eleitoral ele é importante para a democracia, não há financiamento de pessoa jurídica, a pessoa física não vai resolver o problema do financiamento, vão ficar apenas poucos políticos que têm relação com empresários bem-sucedidos que podem doar na pessoa física fazendo eleição, e o resto da sociedade, né, sendo prejudicada no processo eleitoral sem pouca informação. Então o fundo eleitoral ele dá uma equilibrada mínima no processo eleitoral. Democracia precisa ter investimento, as eleições elas custam, mas o custo dela é muito menor do que se a gente tivesse num sistema autoritário. Obrigado, Não, mas não, o nosso acordo é só tratar daquele artigo que estava na 881, no processo de encaminhamento da Receita. Não, o nosso acordo é que nós não vamos tratar do CARF agora. Nós temos, inclusive, um diálogo com o governo para se discutir uma reformulação do procedimento da Receita. Hoje a Receita é um superpoder onde ela faz todo o procedimento. Ela faz a norma, ela arrecada e fiscaliza e ela julga. E o contribuinte está sendo prejudicado de forma permanente por essa estrutura que concentra poder numa corporação. Eu acho que esse debate sobre uma reestruturação do poder da Receita é fundamental, mas não nesse projeto, porque não cabe ainda, não foi feito o debate, não seria correto fazer nenhuma mudança agora. Vamos avaliar com calma, não tem pressa. Eu tenho que discutir, eu tenho que ainda avaliar se há fato determinado ou não. Se tiver fato determinado, eu vou instalar, se não, não. Mas tudo com muito cuidado. Esse é um tema muito sensível, da mesma forma que a CPI do Senado, do Judiciário, é muito sensível, né, que também interfere, né, no Judiciário. Aqui também, porque nós podemos nunca interferir numa CPI no trabalho de um juiz ou no trabalho de um procurador. Né? Uma investigação sobre isso seria inclusive inconstitucional. Né? Você pode investigar um delito, um desvio, um crime cometido pelo outro poder. Agora, qualquer decisão de abrir uma CPI contra outro poder precisa ser muito bem avaliada. Por isso que eu não tenho pressa, por isso que não é qualquer fato determinado que vai me fazer instalar essa CPI. Né? E como eu disse, a gente fica olhando o que está acontecendo no Senado em relação à CPI da Lava Toga, né? A mesma instabilidade que se gerou, pode estar se gerando com essa CPI aqui, a gente pode estar gerando no Senado. O que a gente precisa é de harmonia, de equilíbrio. Né? E essas CPIs, se o fato determinado não estiver muito bem explicado, nós estaremos gerando mais problemas, mais desequilíbrio entre os poderes, mais distância do que harmonia, que é o que a gente precisa ter no Brasil de hoje, os poderes conversando. Então não é uma decisão fácil, não é um fato determinado qualquer,
né? E como eu disse, eu olho sempre pela CPI do Senado. Eu sempre olhei aquilo com muita preocupação, né, com aquele movimento permanente de tentar destabilizar o Supremo Tribunal Federal. Esse movimento aqui, né, se não tiver um fato determinado, claro, vai no mesmo caminho. E a gente não pode nunca defender isso. Continuando com notícia de Brasília, desta vez os senadores que rejeitaram quase todo o projeto que criava novas regras eleitorais. O texto, que agora volta para a Câmara dos Deputados, garante que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha não será aumentado para as eleições do ano que vem. Os pontos polêmicos do projeto que altera as regras eleitorais foram todos retirados após acordo de líderes. As mudanças foram então aprovadas em reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário do Senado. O único ponto mantido é o que trata do financiamento de campanhas. Pelo texto, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha vai ser definido na lei orçamentária. Mas os senadores garantiram que o valor não vai ser aumentado e que as eleições de 2020 vão ter o mesmo valor das eleições de 2018, ou seja, 1,7 bilhão. Nós não estamos mudando absolutamente nada da lei partidária nem da lei eleitoral. Em relação ao fundo eleitoral, ainda avançamos no compromisso partidário de que para as eleições do ano que vem não vai haver aumento pela LDO. É um projeto que ou se procura uma solução ou se não para-se tudo, que é o que aconteceu. Então, para salvar a questão da eleição do ano que vem, do fundo de financiamento, nós apresentamos isso daqui. Isso não vai nos impedir de começarmos a conversar francamente sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa casa. Mesmo com o acordo, diversos senadores posicionaram-se contra o projeto, por entenderem que a Câmara dos Deputados poderá restaurar o texto original, não respeitando a decisão do Senado. Temo que no momento que esse projeto volte à Câmara, a Câmara resolva deliberar pela sua reinstalação total, seu efeito, digamos, quase repristinatório, porque quando voltar à Câmara, como estamos aqui num substitutivo, ou é o nosso ou é o deles. Agora, o que o senador Anastasia falou é o que eu penso. O meu medo é a Câmara agora sujar o carpete. E aí? Adiantou o quê? O que fizemos aqui? Temos que ter a maturidade necessária para não deixar esse projeto voltar para a Câmara, porque eles vão ressuscitar na íntegra, com todas essas perversidades, que viola a transparência, que viola a lei de acesso à informação, que viola o Código Eleitoral, que viola a lei das eleições. O senador Humberto Costa lamentou que o acordo de lideranças tenha retirado do texto não só pontos ruins, mas também dispositivos que, segundo ele, poderiam melhorar os processos partidários e eleitorais. Eu votarei na proposição que o senador Everton fez, não por concordar com ela, mas por entender que dos males o menor, pelo menos que não se fique com nada para a definição do financiamento da campanha de 2020. Representantes da 24ª subseção da OAB Pouso Alegre estiveram esta semana na Câmara Municipal para receberem das mãos do vereador Dr. Edson uma moção de aplausos. Karine Palharini conta os detalhes. No Direto do Gabinete de hoje, nós estamos no gabinete do vereador Dr. Edson, que recebe o pessoal aqui da OAB Pouso Alegre para a entrega de uma moção de aplausos. Bom, vereador, qual que foi o motivo, né? O que fez com que o senhor entregasse essa moção de aplauso a eles? Essa moção de aplauso, ela tem sustentação no trabalho que a Comissão Social da Ordem dos Advogados do Brasil e a sua presidência vem desenvolvendo no município de Pouso Alegre. Estamos desenvolvendo trabalhos atendendo a vários segmentos da sociedade, mostrando para as outras entidades o que é possível ser feito em relação ao jovem, ao idoso, à causa animal. Então eu, como vereador e advogado, eu me sinto mais que na obrigação de mostrar, parabenizar e mostrar esse exemplo para todas as entidades de Pouso Alegre, para que elas também possam, assim como a OAB, beneficiar o próximo da nossa cidade. Bom, então a gente conversa agora com o presidente da OAB, que vai falar para a gente um pouco da importância de desenvolver esse projeto social. Que eu até falei com o nosso vereador, Dr. Edson, a OAB vai muito além dos muros da entidade. Tá? Então, partindo desse princípio, que a OAB não visa só a classe, a categoria, mas também o cidadão, aquele que precisa. Então, com base nessa premissa, né, doutor Edson,
formamos a comissão da OAB Social, liderada pela doutora Sara, que está do nosso lado, justamente com esse intuito, ou seja, visando a melhoria do cidadão, aquele que precisa. Eu acho que se todos unissem para ajudar o próximo, nós viveríamos num mundo melhor. Então eu acho que se todos unidos, pensando que naquele que está do seu lado merece o apoio, aquele que necessita, olha, não tem coisa melhor. Então, com base nisso, com base no ser humano, a gente visa o quê com a comissão? Vamos ajudar. Então, partindo disso, a nossa comissão da OAB Social tomou a iniciativa e, com vários projetos, está tentando minimizar pelo menos o sofrimento daquele que precisa. Tá certo. Então a gente conversa agora com a presidente da Comissão Social da OAB, né, que vai contar para a gente um pouco desses trabalhos que são desenvolvidos. Então, a gente, nessa gestão, nós temos alguns projetos, alguns deles já foram realizados, como é o evento que o Dr. Edson citou, em que foram auxiliadas várias instituições e ONGs de Pouso Alegre em vários segmentos, né? A gente gostaria de fazer mais, eu acredito que a OAB tem condições de ajudar muito mais do que o que a gente já fez. A seguir, ruas do bairro Árvore Grande recebem recapeamento asfáltico da Prefeitura de Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Ruas do bairro Árvore Grande recebem recapeamento asfáltico da Prefeitura de Pouso Alegre. Veja a reportagem. Máquinas e operários da Prefeitura de Pouso Alegre trabalham em ritmo acelerado para concluir as obras de recapeamento de diversas ruas e avenidas do bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. As vias de acesso ao bairro estavam com grande parte do asfalto e bloquetes danificadas.
A obra, feita com recursos próprios do município, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e trazer mais conforto e segurança para motoristas e pedestres. A previsão da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos é entregar em até 2 semanas todas as vias recuperadas. Na sequência, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito executará as obras de sinalização das ruas. A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí é parceira da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Ações em conjunto de utilidade pública são divulgadas e realizadas entre as duas instituições. O Conselho Diretor da Fundação realizou o sonho de um garotinho da cidade de Careaçu que faz tratamento oncológico no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, conhecer as dependências do Exército. Veja a reportagem. A realização de um sonho. Assim foi a visita do paciente do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, Heitor Marques de Oliveira, de apenas 4 anos, ao 14º Grupo de Artilharia de Campanha. A visita foi realizada na manhã de sexta-feira, 13 de setembro. Segundo a mãe, Elaine Cristina, Heitor foi preparado para alguns procedimentos que iria passar no tratamento, entre eles o de perder seus cabelos, e os pais exemplificavam esse fato mostrando o corte de cabelo dos militares do Exército. Heitor, que mora em Careaçu e vem toda semana para o tratamento oncológico no Hospital Samuel Libânio, que tem em um dos seus diferenciais a forma humanizada que trata seus pacientes. Um momento que vale um mandato inteiro, né? Viver esse momento de hoje. A palavra que eu tenho para dizer é gratidão. Gratidão ao Exército Brasileiro, gratidão ao comandante Melo, comandante Hudson, ao meu vice-presidente Eliezer, que encabeçou toda essa homenagem para o pequeno Heitor, e agradecimento aos familiares dele. Estou muito emocionado, né? E muito feliz também pelo nosso Hospital das Clínicas poder proporcionar essa alegria para essa criança. Que Deus abençoe e vamos em frente. O comandante do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, Coronel Mauro Melo, fez questão de mostrar vários setores do 14º GAC ao Heitor e seus familiares. Primeiramente é eu que agradeço a Fundação Vale do Sapucaí, em nome do seu presidente, Zé Walter, um amigo do 14 GAC. Para a gente é uma felicidade muito grande ter aqui recebendo o nosso querido Heitor aqui, uma criança que é o futuro do Brasil, certo? Que tem uma ligação, uma admiração muito grande pela nossa instituição, o Exército Brasileiro, o 14 GAC. E a presença dele aqui hoje só veio deixar aqui o comandante e os integrantes do 14 GAC felizes por estar compartilhando aqui momentos de felicidade junto com esse garoto aqui que veio fazer essa visita aqui no 14 GAC. Falei com ele que o 14 GAC está sempre de portas abertas para quando ele quiser estar presente aqui. Para a gente será sempre uma grande honra ter a presença dele aqui. O vice-presidente da Fundação, Eliezer Castro e Paiva, que organizou toda a visita, estava visivelmente emocionado e feliz durante todas as atividades em que Heitor participou, desde o hasteamento da bandeira do Brasil até a passagem de comando. Recebi uma ligação da Andréia, que é coordenadora da Oncologia, contando a história do Heitor. O Heitor é um paciente nosso lá da Oncologia e está fazendo tratamento de quimioterapia, que ele tinha um sonho de vir conhecer o Exército. Ele nunca tinha conhecido o Exército, ele gosta muito, né, dessa vida militar. Ele conhece através de revistinhas, através dos desfiles de 7 de setembro que ele viu na televisão. Então ele ficava encantado com o Exército e ele tinha uma vontade de vir aqui no 14 GAC. Prontamente atendi essa solicitação, liguei aqui para o comando do 14º GAC, que também de imediato atendeu a minha solicitação com maestreza, com carinho, com dedicação, sem iguais, demonstrando mais uma vez a parceria que há entre o 14 GAC e a nossa Fundação do Vale do Sapucaí. E ontem a doutora Manuela, que é a médica que faz o tratamento dele, também me ligou falando da importância desse acolhimento desse menino aqui no Exército, até mesmo para o resultado do tratamento dele. Então foi assim, um momento único, um momento de muita emoção. Como diz o presidente José Walter, esse momento a gente vai levar para o resto seria um dos momentos mais importantes de tudo que aconteceu até hoje e que pode vir a acontecer durante a nossa gestão. Sem palavras para falar o tamanho da emoção que eu senti ao poder ajudar
esse menino e estou sentindo agora, após a realização, né, dessa formatura maravilhosa que ele assistiu prontamente junto com o comandante Melo, com o coronel Melo, comandante aqui do 14 AC, e enfim, foi simplesmente fantástico. O setor de oncologia do Hospital Samuel Libânio tem cadastradas atualmente 120 crianças, sendo que 30% delas fazem tratamento de quimioterapia. Para a médica do Serviço de Oncologia do Hospital Samuel Libânio, Emanuela Souza, o momento fortalece e prepara o Heitor para o tratamento oncológico. O momento especial será um diferencial no tratamento do paciente tão querido por todos do Hospital Samuel Libânio. Devido à enfermidade, né, que a gente descobriu dele no começo do ano, aí a gente veio preparando o psicológico dele para alguns procedimentos que ele teria que passar. E a gente sempre conversava a respeito de ter que cair o cabelinho, dele ficar careca. Então eu sempre fiquei incentivando ele, falando que os soldados do exército, eles também têm que ficar careca quando eles vão servir o exército. E quando foi chegar desse momento, ele me cobrou que ele estava já para servir o exército, que ele queria vir conhecer o exército. Aí comunicando a Emanuele, né, a doutora Emanuele, que trata dele, aí elas se prontificaram, né? O hospital se prontificou a providenciar essa visita dele aqui no quartel, que é importante para o psicológico dele. É muito importante para a gente ver ele realizando um desejo do coração dele, né? Amenizando um pouco o impacto do tratamento, né? Todo o trauma que acaba cometendo a criança. É inexplicável o sentimento. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, rebrilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando a altiva for a terra, rebrilha a glória, cuja vitória a paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem terror. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem terror. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.